Olá, seja bem-vindo à GeoPapers. Papers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê Eu sou a Marina Apostólico. e o nosso tema de hoje é uma patologia de ginecologia geral, super comum mesmo e ainda muito subdiagnosticada no nosso meio, que é endometriose. Vamos conversar um pouquinho sobre essa doença, como que a gente diagnostica, como que a gente trata. Acho que tem bastante coisa, né, Mar, que a gente pode falar sobre endometriose. Tirando que tá super na mídia, né, Jader? Porque agora todo mundo tem endometriose. Exato, exatamente. A gente sabe que existe também, né, uma divulgação maior da doença, e eu acho que também aquela coisa do subdiagnóstico que tinha, né, Sim, antigamente, né, não, mas eu acho que quem sabe não é, ou é normal doer, é normal ter cólica, menstruação dói mesmo, né, e aí ficava aquela coisa, né, ou pior, aquelas frases infames que existiam, né, quando casar, Sara, né, Ave Maria, e era o né? que as mulheres escutavam, né, no Sim, passado. Como sim. se o casamento fosse resolução do É. problema. Ai, tá doendo pra ter relação? Passa lubrificante mais. Ah, toma uma tacinha de vinho pra ver se a próxima vez dói menos. Tu acredita que eu Exato. já ouvi paciente minha me falando que ouviu isso? É, não, eu não Mas duvido, nem eu? porque era uma coisa era assim, né, e Sim. então que bom que a gente tem aí agora essa E tirando que a gente tem mais acesso aos exames e a gente está falando mais sobre isso na mídia, artistas falando sobre isso sem vergonha, porque antes até era um estigma, né, você fala assim: "Ai, será que eu tenho endometriose?". Agora a gente percebe que a gente volta a falar e começa a colocar isso e as pessoas falam: "Opa, talvez eu tenha", e ela procura o especialista. Então a gente está falando muito mais sobre isso mesmo, que bom, né. que bom, com certeza, com certeza. E aí, Jader, quando que a gente tem que suspeitar que uma pessoa possa ter endometriose? Como que a gente pode orientar para poder fazer o diagnóstico adequado? Então, a endometriose, tradicionalmente, ela tem vários sintomas possíveis, né, mas, o principal sintoma é a dor na menstruação, né, a dor associada à menstruação, que é a dismenorreia, né, a menstruação dolorosa. Então, assim, aquela paciente que ela se queixa de que toda vez que ela fica menstruada um pouquinho antes, já começa a doer, ela já tem que usar aí um anti-inflamatório, né, às vezes no primeiro dia de menstruação ali ela sai do prumo, né, ela não Sim. consegue fazer as coisas do trabalho, né, porque realmente dói bastante. Aí essa paciente pode também ter queixa de dor na relação sexual, né, e é aquilo que a gente estava falando, né, antigamente: "Ah, não, é normal, é assim mesmo". Não, não é normal, relação sexual tem que ser boa, tem que ser prazerosa, não tem que Sim. ser dolorosa, né. Então, assim, não é normal ter dor, é normal sentir prazer. Então, se ela tem dor na relação sexual, se ela tem dor associada à menstruação, né, às vezes tem outros sintomas associados, né, às vezes a paciente pode ter sintomas urinários, né, quando a gente tem endometriose de trato, urogenital, né, às vezes pode acontecer da paciente ter um sangramento durante a micção, quando está Sim, menstruada, né, pode ter hematoquesia, que é sangramento nas fezes, né, dor evacuatória, sim. então tem vários sintomas que podem estar associados, mas o principal deles é a dor pélvica, que às vezes ela é cíclica, né, no início, e depois, com o agravar da doença, ela pode se tornar permanente, sem ter relação, né, com o ciclo menstrual. Uhum. Sim, a gente percebe que no começo você fala: você pode ouvir de alguém, né: "Ah, é normal, é normal, é normal". Aí a paciente às vezes acaba tendo diagnóstico já bem avançado, né. A gente não conseguiu pegar no momento correto da gente conseguir bloquear aí a evolução da doença. Então eu acho que o importante é isso, né, é explicar, assim, e as pessoas saberem que não é normal ter dor, Não, né, não 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 é para mesmo. ter dor, assim, então se realmente está tendo dor, não é para aceitar essa coisa de que: "Não, é assim mesmo, né, a menstruação é ruim", né, não, não é, se está tendo dor, é importante procurar, né, aí realmente, ajuda, né, e é importante a gente também saber acolher as queixas dessa paciente e investigar. Sabe uma coisa que eu sempre fico chocada, às vezes, quando, eh, aparece um caso, ou então são os locais diferentes que a gente pode encontrar a endometriose, né. Então a gente estava falando que a endometriose ela pode estar presente no intestino, no trato urogenital,
aí nos ovários, né, outros lugares, mas é endometriose de diafragma, endometriose cerebral, tem alguns relatos de caso. É uma coisa muito, muito maluca, né, Jader? Na verdade, assim, o principal sítio é a pelve, né? Se Sim, a gente for pegar na pelve, assim, o principal são os ligamentos uterossacros, né? perfeito. Tem ovário, tem peritônio, que pode acometer bexiga, reto, né, intestino, mas pode acontecer também extra-pelve, né? A gente pode ter diafragma, né? Pode ter cérebro, pode ter pulmão, né? Sim. A paciente tem hemoptise quando fica menstruada. Eu já vi mamária. Eu já vi endometriose mamária. A paciente, quando ficava menstruada, ela tinha derrame papilar sanguinolento quando ficava menstruada. Pois Então, é. então olha só, a gente pode ter endometriose aí eu digo que é o problema da zoose, né? Que nem tuberculose, que pode estar em qualquer região do Qualquer corpo. lugar, É a mesma exato. coisa a endometriose. Você sabe que eu tenho uma paciente minha que a gente acabou descobrindo endometriose depois que ela teve o terceiro pneumotórax espontâneo durante a menstruação. Então ela tinha endometriose pleural e ela fez 3 pneumotórax espontâneos e a gente ela não tinha outro sintoma. Ela foi, drenou, cuidou, ok, tô melhor, tô tranquila. Ela tinha parado a pílula, que ela estava pensando em engravidar. Aí ela foi, fez o segundo pneumotórax espontâneo. E a gente não tinha se tocado que tinha uma relação direta com o período menstrual dela. No terceiro, quando a gente estava investigando absolutamente tudo, a gente falou: caramba, foram as 3 vezes no período menstrual. E aí, quando foram fazer aí a toracoscopia, biópsia veio endometriose. Olha só, Aham. olha só. É isso aí. É uma doença que realmente, assim, ela pode nos pregar uma peça mesmo, né? Da É, gente não saber, nossa, mas por que que essa paciente está tendo, né? pneumotórax Pneumotórax. espontâneo. Exato, exatamente, olha aí. E aí a gente começa a parar para pensar em fisiopatologia e cai por terra a gente pensar que somente a menstruação retrógrada tem a relação direta com a endometriose, né. Como é que você vai explicar aí endometriose cerebral por menstruação retrógrada? Aí já não cabe, né. Não cabe, não cabe. Tem várias teorias, né, tem a teoria da Várias. metaplasia celômica, tem a teoria imunológica, mas Sim. eu sempre digo que quando tem muita teoria é porque a gente não sabe. Exato. Agora vários Então estudos falando sobre infecções, alguns patógenos que podem estimular essa inflamação e trazer isso. Então, igual a gente estava falando aí há pouco tempo sobre placenta, né, endometriose na ginecologia é aquilo que a gente tem uma área gigantesca para poder estudar e tentar entender e que a gente sabe só um pedacinho. exato, exatamente. Legal. E, normalmente, quando eu estou suspeitando numa paciente que tem um histórico mais clássico, né, aquela paciente com dismenorreia, dispareunia ou infertilidade, que é uma das coisas que pode vir a acontecer, que exames que a gente pede normalmente para poder fazer a propedêutica armada dessas pacientes? Então, mas assim, o exame que a gente costuma solicitar é o ultrassom, né? A gente pede o ultrassom transvaginal. Claro que a gente sabe que a endometriose é uma doença que é super traiçoeira, né? Porque ela pode não aparecer, pode não ter absolutamente nada, né, no ultrassom transvaginal. Mas assim, o ultrassom transvaginal é um exame que é importante para a gente ver se existe algum tipo de foco, pode aparecer, especialmente se for um profissional treinado, né, para fazer o ultrassom. E também para a gente olhar anexos, né? Porque às vezes quando a gente tem endometriose ovariana, quando tem os endometriomas, a gente vai conseguir ver no ultrassom, vai conseguir medir o tamanho desses endometriomas e também para ver os diagnósticos diferenciais, né? Que Claro. podem acontecer. Então, o ultrassom transvaginal é um exame que é fácil de a gente conseguir, né? Tem baixo custo, então é o exame que geralmente se solicita. Mas a gente tem também aí a ressonância, né, que já é um exame de mais alto custo, né, e que costuma ser mais utilizado quando a gente quer ver doença profunda, né, endometriose profunda. Então, quando a gente tem doença profunda, a ressonância acaba tendo mais acurácia, né, do que o Sim, ultrassom. O problema da ressonância é justamente essa questão de custo, né, de ser um exame de maior complexidade, de ter muitas regiões do nosso país que a gente não tem acesso, a paciente não tem acesso, né? com certeza. Então, aí acaba ficando como ultrassom mesmo, né? Como balizador, assim, né? De diagnóstico. Mas nada disso é diagnóstico definitivo. Hum.
O diagnóstico definitivo ainda é, né, a laparoscopia, né? A laparoscopia ainda é o diagnóstico definitivo. A gente não faz mais, né? Cada vez tem se operado menos, né? Sim. Especialmente assim, paciente que não quer engravidar, né? Que não tem endometriomas grandes, não tem acometimento, né? Não tem endometriose em trato urológico nem gastrointestinal, a gente não tem operado. Mas tem que lembrar, assim, que a laparoscopia ainda é o padrão ouro para o diagnóstico. Sim, porque muitas vezes a gente tem uma paciente super sintomática com uma endometriose peritoneal e você não vai ver isso nem na ressonância e nem no ultrassom. Uma coisa que eu costumo falar muito com as minhas pacientes que a gente está investigando endometriose, assim, que da importância da gente tentar fazer o exame de ultrassom, ultrassom com preparo intestinal de preferência, por um profissional que esteja mais especializado, é que pelo ultrassom ser um exame dinâmico, o profissional está fazendo, aí a paciente faz: "Ai!". Aí ele fala: "Opa, talvez ali eu tenha mais chance de ter alguma coisa". Então, por ser um exame dinâmico, é mais fácil de você encontrar ou se guiar, inclusive, pelo que a paciente te fala, para encontrar a lesão, né. A ressonância é o exame estático, a pessoa às vezes não está nem no mesmo hospital ou no mesma cidade ou no mesmo país que vai lá dar ressonância. E é um exame estático, né, é um pouquinho mais difícil. Então, eh, quando a gente consegue fazer o ultrassom do fabuloso mundo da Disney, que a gente não tem quase nenhum lugar aqui no Brasil, né, se a gente consegue fazer um ultrassom muito bem feito com preparo intestinal, é o melhor dos mundos para ajudar no diagnóstico, porque o definitivo é anátomo-patológico mesmo. Exato, exatamente. Maravilha. E lembrar, assim, né, para o pessoal que mesmo o ultrassom, como a ressonância, o melhor dos mundos seria ser feito com preparo intestinal, aplicação de gel na vagina para a gente conseguir ver aí a profundidade, se há algum tipo de nodulação, porque realmente a ressonância é um exame estático e também depende muito da pessoa que vai fazer a análise das imagens, viu? Exato, exatamente. E o ultrassom realmente, o quanto tem que ser uma pessoa treinada também, né? Sim. Porque realmente faz toda a diferença quando a gente recebe um laudo de uma pessoa treinada, né, em ultrassom transvaginal com o objetivo de ver endometriose, né, do Sim, que total diferença, né? é, E aí a gente começa a fazer, aí você é doutora mimimi hoje agora, mas aí você vai pedir um ultrassom, às vezes está no SUS, a pessoa que vai fazer a agenda do ultrassom tem que fazer 6, 7 exames por hora. E aí não diagnostica mesmo, e não é às vezes por má vontade do colega, às vezes é porque é o então sistema. é um exame que fazer um ultrassom bem feito, com preparo intestinal, vai demorar aí 40 minutos, 1 hora, né. É, com Complicado, certeza, né. com certeza. Uhum. Legal, Jada. E, assim, sabe uma coisa que eu sempre ouço perguntas e eu vejo pessoal que uma coisa que antes você falava mais, mas eu queria ouvir de você. E o CA 125, Jader, para que serve? Aonde cabe a solicitação desse marcador? Pois é, o CA 125 é muito comum a gente receber no consultório, às vezes pacientes, né, que já passaram, né, às vezes por, já fiz o CA 125, fiquei na dúvida com esse resultado, né. O CA 125 tradicionalmente ele é usado como marcador de carcinoma epitelial de ovário, né. Então, Uhum, assim, ele é tradicionalmente um marcador de câncer de ovário. Só que a gente sabe que na endometriose ele pode elevar também, né. Qual é o problema, na verdade? Que ele pode levar na endometriose, mas ele pode levar também no câncer de ovário, ele pode, elevar na miomatose, ele pode levar na adenomiose, em qualquer tipo de em várias condições, né, ginecológicas, paciente que tem uma DIP, que tem doença inflamatória sim. pélvica, ele pode elevar, Se ela né. coletar na fase ovulatória, pode estar mais elevado. Pode estar mais elevado, então é um exame que se pedia muito no passado e que caiu por terra. Certo. Definitivamente, assim, ó, não tem muito sentido, né, solicitar mais o CA 125, nem como, para avaliar, assim, a suspeita de endometriose, nem no segmento da paciente tratada também, né. Sim. Então, realmente ele, pode estar alterado, tem que saber que ele pode estar alterado, mas que ele não tem benefício clínico, atualmente ele não tem benefício clínico. Ah, sim, inclusive, porque se a paciente não tiver em atividade naquele momento da doença, ele não vai estar alterado. Então, para eu encontrar algum tipo de alteração,
o paciente tem que estar em atividade da doença. E às vezes a endometriose é aquela doença que fica um tempo sem atacar, volta, às vezes, né? Dependendo do processo. Ela toma anticoncepcional por um tempo, não menstrua, aí para, volta e assim vai. Exato, exatamente. Legal. Então, se a 125 aí não é aquilo tudo que todo mundo às vezes fala, que às vezes a gente lê no livro, ou que o pessoal que ouviu falar um tempo atrás, hoje em dia a gente não usa mais tanto ele como um preditor de endometriose. Perfeito, Jader, ótimo. Mas e a cirurgia? E a videolaparoscopia? Qual que é o papel atual dela na endometriose, hein, Jader? Então, a videolaparoscopia, na verdade, ela tá cada vez mais restrita, né? A gente via no passado, assim, que as pacientes operavam 3, 4, 5 vezes endometriose ao longo da sua vida reprodutiva, né? Ao longo do seu menacne. E a gente sabe que cada vez mais tem se recomendado, né, que a gente deixe para operar a paciente uma vez, se for necessário na vida, né? Porque é uma intervenção, né? É uma anestesia, Sim. tem a morbidade do procedimento cirúrgico anestésico, né? Então, cada vez mais tem se recomendado que a laparoscopia ela seja feita, né, naquelas situações em que realmente é necessário, né, em Uhum. que tem necessidade. Então, quais são esses momentos, assim? Vamos pegar, por exemplo, assim, uma paciente jovem, 20 anos, né, que tem dor toda vez que fica menstruada. Ela sai do trabalho, né, toda vez que ela fica menstruada, porque ela tem muita dor, ela está muito incomodada com isso. Bom, a gente está suspeitando de endometriose, né? Nós vamos fazer um ultrassom transvaginal. Ela não tem endometrioma, né? O endometrioma, o ponto de corte é 6 centímetros que o tratado da Febrasgo traz para a gente. Então, mesmo que ela tenha um endometrioma, se for menos de 6 centímetros, né? A gente não precisa indicar procedimento cirúrgico. Então, ela não tem endometrioma maior do que 6 centímetros, ela não quer engravidar agora, Uhum. e essa paciente não tem endometriose intestinal, né? Não tem nada de obstrução de trato intestinal ou urinário. Tratamento empírico, né? A gente vai deixar ela em amenorreia, né? Vai escolher junto com ela qual o melhor método, seja uma pílula combinada contínua, Sim. seja um sistema intrauterino liberador de levonorgestrel. A gente vai induzir a amenorreia para ela não ter o sintoma e a gente vai deixar para operar essa paciente lá quando ela quiser engravidar. Se ela quiser engravidar, ela tentou engravidar, tá 1 ano tentando engravidar e não conseguiu, bom, aí a gente vai indicar a laparoscopia. Então, a cirurgia, ela tem sido indicada mais no momento do desejo da gestação, né? Entendi. Porque é o momento em que realmente a gente vai precisar que ela esteja sem a doença, né? Que ela esteja limpa, né, de todos os focos da doença por questões da fertilidade. Então, o melhor momento para operar a paciente é quando ela deseja gestar. Ou, claro, se ela tiver outro tipo, assim, por exemplo, se essa paciente tiver endometrioma maior que 6, aí é indicação cirúrgica, ou, obviamente, se tiver obstruindo o trato urinário ou gastrointestinal, aí acaba tendo indicação cirúrgica também, né? Perfeito. Mas e se ela fez o tratamento clínico ou tentou de uma maneira adequada e não resolveu? Ela continua com dor, ela continua desconfortável. Cabe a videolaparoscopia nesses casos? Aí a gente pode pensar na laparoscopia. Sim, dá pra gente pensar. Ou a gente pode tentar um plano B, né? Às Sim. vezes, não ficou bem com a pílula combinada, a gente pode tentar, por exemplo, o sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, a gente pode tentar um implante, uma pílula de progestogênio isolado, Sim. né? Tem até as coisas mais hard, assim, né? Tipo análogo, né? Do GNRH que a gente pode Sim. tentar. Induzir uma menopausinha aí. Mas assim, mas também dá para se pensar em cirurgia, né? Paciente Perfeito. refratária ao tratamento também dá para se pensar. Ah, é como na miomatose, né? Nem sempre, nem nunca, mas a gente tenta dar uma segurada. Exato. Com os medicamentos mesmo. Eu acho que uma das coisas que eu vejo mais no meu consultório hoje é que cada vez menos a mulher quer utilizar hormônio, né? Muitas vezes, na minha opinião, com razão, mas muitas vezes esse excesso do não pode hormônio acaba atrapalhando. Então eu percebo assim, eu tenho endometriose e eu não quero usar hormônio. Pô, aí fica difícil pra gente conseguir te ajudar sem ter ponto de Exato, vista exato. então, assim, não dá. Eu tenho endometriose e eu quero botar um DIU de cobre, porque eu não quero usar hormônio. Não, Não amiga, dá, não, não amiga, não dá. dá. É, Vai inflamar ainda mais, né. É uma doença tão inflamatória,
É. É que tem muito mito também acerca do hormônio, né. Claro que Tem, tem os seus problemas, a gente sabe que tem, né, claro. mas, assim, também tem muito mito, assim, né, o risco de câncer de mama e o risco tromboembólico são altos. Nossa, é. Não são altos, numericamente eles não são altos. Existe, não dá Aham, pra gente negar que não exista, mas, não são altos. Se a gente for pegar sim. numericamente na população em geral, esse risco é baixo, né. Super. Então, assim, ela vai ficar aguentando uma dor, né, que atrapalha ela, que não deixa ela ser feliz na relação sexual, no trabalho, porque no trabalho ela tem dor quando fica menstruada, né, porque, tem essa questão do risco do hormônio. Não, E se né. ela engravidar no momento que ela não quer, aí aumentando um pouquinho assim, aí a chance dela ter uma trombose é maior ainda, né. Exato. É, a própria fisiologia da gravidez é muito mais trombogênica do que o Sim. anticoncepcional, por exemplo, né. Aham. Um anticoncepcional com 35 microgramas de estradiol. Então, realmente, a gente tem que acho que é nosso papel, né, como Su clínico, como médico, a gente saber dizer isso para paciente, né. super. Aí aproveitando que a gente estava falando aí de gravidez, uma outra coisa super legal para paciente é que se ela tem uma vontade de engravidar e tem uma descoberta de uma endometriose sintomática, talvez a gravidez possa ser uma espécie de tratamento, né. Pode ser, com certeza. E muitas vezes fica resolvido, né, depois da Opa, gravidez. Pode acontecer, assim como pode não acontecer também, né. exato. Então, Então, às vezes, até para a gente conversar sobre o desejo, o paciente que a gente está suspeitando de endometriose, ou que a gente fez diagnóstico de endometriose, conversar aí um pouquinho com ela sobre os próximos anos, né? E aí, como é que você se vê nos próximos anos? Você tem desejo de engravidar para que ela também possa pensar e fazer o seu planejamento individual sobre a vida dela, né? exato, exatamente. Super legal o nosso bate-papo, Jader, adorei. É, eu também, eu acho que é bem interessante a gente falar sobre isso, assim, né, porque aí a gente acaba trazendo experiência prática também, né. Claro, que aqui não é só E pra gente ficar falando o que tem no protocolo, é pra gente conversar um pouquinho sobre a vida e claro, falar das nossas experiências e ouvir muito de vocês aí. Quais são as suas experiências? Conta pra gente aí nos comentários. Pô, Má, já passei por isso, paciente que não quer tratar com hormônio, mas também não quer operar, aí fica mais difícil. Vamos usar esse canal pra gente dividir conhecimento, porque às vezes a tua dúvida ou a tua paciente é a mesma de uma outra pessoa que está aqui acompanhando a gente. E a gente aprende muito aí com vocês. E é sempre um prazer trocar experiências com colegas, né, com Jader? certeza, esse é o objetivo, né, desse Sim? nosso canal. Maravilha. Então tá. Gente, muito obrigado. Acho que foi bem legal o nosso bate-papo, assim, bem bacana, assim, bem descontraído, que a gente quer justamente isso. Então, deixem aí, como a Má falou, deixem nos comentários aí o que vocês tiverem de dúvida, o que vocês quiserem compartilhar com a gente de experiência. E vocês sabem sempre onde achar a gente aí no YouTube, no Instagram, né, em todos os nossos canais de comunicação. É só vocês entrarem em contato que a gente vai ter o maior prazer aí de conversar e de discutir casos com vocês. Obrigado, gente. Tchau, tchau.